Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um tempo de devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto no qual nós vamos meditar hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 44 e 45. Vamos ler juntos. O texto diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amados, essas são duas parábolas muito interessantes que falam a respeito da preciosidade do reino de Deus, da preciosidade da salvação. E é sobre isso que eu quero conversar, compartilhar um pouquinho com vocês. Quando nós lemos esse texto, nós começamos a meditar um pouco a esse respeito e pensar sobre o que tem sido valioso para nós, o que realmente tem sido precioso, né? O que realmente tem tido esse lugar de preciosidade na minha e na sua vida. Queridos, hoje cada um de nós tem a sua escala de prioridades, as coisas que julga mais importantes, aquilo que é precioso, que é o seu tesouro, aquilo que você guarda, que é extremamente importante para você. E muitas vezes nós temos colocado o nosso coração em muitas coisas, às vezes num relacionamento, né? Às vezes na profissão, no trabalho, no dinheiro, em tantos lugares. Mas quando nós meditamos nesse texto, esse texto nos leva a pensar sobre a preciosidade do reino de Deus. Nos leva a pensar que não se trata simplesmente da vida que nós levamos aqui, mas se trata da eternidade. Se trata de onde nós vamos passar a eternidade. E onde vamos passar a eternidade tem tudo a ver com a vida que nós temos decidido aqui nessa terra, com as escolhas que temos feito, com as decisões que temos tomado, se conhecemos a Deus, se temos caminhado com Ele ou não. Quando eu medito nesse texto, eu começo a pensar exatamente sobre isso, né? Onde nós temos depositado nossa fé, né? O que realmente tem sido o tesouro da nossa vida. E é importante fazermos essa reflexão, queridos, porque muitas vezes nós temos colocado nosso coração em muitas coisas, mas não temos colocado nosso coração naquilo que vai determinar a nossa vida na eternidade, se com Deus ou longe de Deus. E isso é muito importante, porque hoje, de fato, muitas coisas têm atraído a atenção das pessoas, muitas coisas têm chamado o seu interesse, têm aproximado as pessoas de determinados assuntos, de determinadas coisas, mas nós precisamos meditar a respeito. E de onde de fato nós temos depositado a nossa vida, onde nós temos de fato considerado, né, que está o nosso tesouro. E esse texto nos leva a pensar exatamente sobre isso. Ele fala sobre essa ideia do quanto o reino de Deus é precioso, é como um tesouro escondido. O reino de Deus é como essa pérola de grande valor que é achada, né? E que isso muda, isso transforma, né? De repente, a maneira como alguém vive. E é exatamente essa experiência, queridos, que nós precisamos meditar. Será que nós já tivemos realmente esse encontro com Deus que transforma a minha vida, que me faz mudar toda a minha escala de prioridades, que me faz rever o que realmente é importante na minha vida e faz com que, de repente, o reino de Deus se torne prioridade, o reino de Deus é mais importante, a salvação, né? A palavra de Deus na minha vida se torna prioridade. Então, essa meditação é importante porque de repente nós estamos vivendo uma vida à toa, de repente nós estamos nos envolvendo com tantas coisas e estamos esquecendo de algo que pode determinar a nossa vida na eternidade, a nossa vida com Deus. Então, é muito importante meditarmos a esse respeito. O que você tem feito com a sua vida? Você decidiu caminhar com Deus? Você já tem um relacionamento com Deus? Você já tem uma aliança com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus e tem caminhado com Ele, tem conhecido a Deus, né? E tem caminhado com o Senhor, tem feito a sua jornada de vida com Ele? Glória a Deus, se você já teve esse encontro com Jesus, siga firme, permaneça com o Senhor até o fim dos seus dias e viva, né? Desfrute com Ele a eternidade. Mas, querido, se você ainda não tem uma aliança com Jesus, eu quero dizer para você que há tempo.
que você precisa apenas se arrepender dos seus pecados, confessar isso diante de Deus, né? E como a palavra do Senhor diz, é preciso que nós creiamos com o nosso coração e que nós venhamos a confessar com as nossas bocas para a salvação. Então, se você ainda não tem uma aliança com Jesus, mas compreendeu, de repente em algum momento você percebeu o que a palavra de Deus está dizendo para nós, o quanto a salvação, o reino de Deus são preciosos, o quanto é esse tesouro escondido, essa pérola de alto valor, você vai poder, né, ter um encontro com Deus, você vai poder estabelecer uma aliança com Jesus, você vai poder ter a sua vida transformada, modificar aí a sua escala de prioridades e colocar a sua vida alinhada com o projeto de Deus, alinhada para viver uma vida na eternidade com o Senhor a tempo. O tempo é curto, queridos, porque Jesus está voltando. Nós temos vivido os últimos dias, muitas coisas estão acontecendo e aqueles que acompanham a palavra de Deus percebem que os dias estão findando e que logo Jesus voltará, mas ainda há tempo para que você creia no seu coração em Jesus e para que você confesse com a sua boca que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida e você possa desfrutar do que a palavra de Deus está falando aqui, né? Desse entendimento do quanto o reino de Deus é precioso. É tão precioso, queridos, que é capaz de modificar as nossas vidas, que é capaz de modificar a nossa perspectiva, que é capaz de nos colocar numa perspectiva completamente diferente, assim como o texto diz, né? Ambos os textos eles fazem essa alusão à ideia de que o homem encontra a pérola, né, de grande valor e de repente o que é que ele faz? Veja o que o texto diz, né? No primeiro texto ele diz, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, né? O campo que contém o tesouro escondido, né? E na segunda parábola ele diz, né? E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ou seja, ambos os textos eles mostram que quando alguém tem esse entendimento, quando você compreende essa preciosidade, o quanto é valioso o reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus, isso se torna a coisa mais importante da sua vida. De modo que todas as outras coisas se tornam secundárias. E é exatamente isso que precisa acontecer nas nossas vidas. As nossas prioridades precisam mudar. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. A salvação em Cristo Jesus precisa ser a nossa prioridade máxima, porque é isso de fato, queridos, que vai determinar onde nós passaremos a eternidade. Se nós somos salvos em Cristo Jesus, nós viveremos a eternidade com Deus. Mas se nós não somos, se nós não temos uma aliança com Jesus, a nossa sentença já está decretada, nós viveremos longe de Deus. E isso, queridos, é o pior que pode acontecer para qualquer pessoa, é viver longe de Deus. Então, pense um pouco sobre isso, avalie, né, a sua vida, pense um pouco como você tem vivido. Será que você tem de fato entendido o quanto o reino de Deus e a salvação em Cristo de fato são valiosos, são preciosos e você tem de fato caminhado com Deus, entendido isso, entendido esse valor, depositado a sua fé, a sua energia, os seus recursos em buscar a Deus, em conhecê-lo e torná-lo conhecido? Ou não? Ou de repente você está lidando com as coisas como se fosse qualquer coisa, sem ter noção do que de fato o tesouro que está em suas mãos, a possibilidade de acessar a Deus, de ter um relacionamento com Ele e caminhar com Ele por toda essa vida, bem como pela eternidade. Então pense um pouquinho a esse respeito, porque definitivamente o reino de Deus é precioso e a salvação em Cristo Jesus é valiosa. É o bem mais precioso que você vai poder acessar. É a coisa mais importante das nossas vidas, querido, porque não é algo transitório. Nós não estamos falando de coisas que vão definir de repente o que você vai comer hoje ou amanhã, onde você vai morar hoje ou amanhã, quanto você vai ganhar hoje ou amanhã. Nós estamos falando de onde você vai viver a eternidade. Então isso definitivamente é algo importante. Avalie, pense, né, o quão precioso, né, tem sido o reino de Deus na sua vida, se a salvação em Cristo de fato tem sido valiosa no seu coração a ponto de você entregar a sua vida para Jesus e você entendendo isso, investir a sua vida no reino de Deus, em fazer aquilo para o qual o Senhor criou você, ou se de fato você ainda não compreendeu isso, mas precisa compreender para se alinhar ao propósito de Deus.
Lembre, o reino de Deus é como um tesouro escondido. Quando nós encontramos, isso se torna a coisa mais importante das nossas vidas. É também como uma pérola de grande valor, que quando nós encontramos, vendemos tudo e a compramos. Lembre disso, o reino de Deus e a salvação em Cristo são preciosíssimos. Então deposite sua vida nisso e certamente você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe, traga esse discernimento, esse entendimento, que você possa desfrutar de uma vida na presença de Deus. Em nome de Jesus. Até mais.